Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Sempre privilégio, sempre muito bom estar aqui junto com os irmãos. Na nossa segunda-feira, para termos este bom momento aqui na presença do Senhor. Temos aqui o estudo da Palavra de Deus. E aqui ser um pouquinho diferente do que nós fizemos no púlpito, né? A gente poder ser um pouquinho mais devagar e ser um pouquinho mais didático nos estudos da palavra. Então, nós estamos aqui, creio que sim, no nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai nos abençoar. Amém, irmão Santiago já está nos informando aqui que o som está ótimo. Tá bom, então. Então, como está bom o som, nós vamos começar aqui rapidamente, né? Vamos fazer uma breve oração, pedirmos a bênção e a graça de Deus, né? Senhor Jesus, obrigado por esse momento especial que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que nesse momento estão na nossa audiência, que estão aqui assistindo conosco este momento de estudo da Tua Palavra. Nós te pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance e que a inspiração do Todo-Poderoso possa usar, Senhor, esse indigno servo, tomar os meus lábios e o Senhor poder ensinar o Teu povo a respeito das coisas profundas da Tua Palavra. A mesma sorte, esse mesmo Espírito Santo também, do outro lado da transmissão, onde estão os Teus filhos nesse momento assistindo, eles também possam serem abençoados de uma forma sobrenatural e a palavra, Senhor, não chegar apenas em seus ouvidos, mas chegar em seus corações e eles terem a compreensão plena da Tua Palavra. Essa é a minha oração,
e meu agradecimento no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós vamos começar aqui fazendo a leitura das Escrituras. A leitura que eu tenho para hoje aqui é Apocalipse 12 e verso 15. 12 e o versículo 15, que é a escritura que nós estamos estudando ainda, né? 2 e 15. E a serpente lançou da sua boca água como de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher. E aqui tá bom. A terra ajudou a mulher, já estudamos bastante sobre isso aqui. E também aqui Apocalipse, também para fazer um fechamento, 16 e 13. E vi 13 espíritos imundos, semelhante à rã, saíram da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios operando milagre, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E essas duas escrituras que nós vamos tomar elas para nossa meditação aqui na nossa live. E eu quero retornar a um ponto aqui. Hoje, provavelmente, o meu assunto que eu quero trazer, estou estudando sobre isso, sobre, como é que eu vou me expressar aqui, o acerto de conta, né, de acertar contas, né, o dia do Senhor, o dia de acerto de contas, um pouco antes do tempo de paz. Eu tenho esse tema já há alguns dias anunciando para os irmãos, mas devido aos acontecimentos no mundo que está acontecendo, Deus me inspirou a voltar um pouquinho aqui atrás e até fazer um esclarecimento. Eu confesso para os irmãos que desde a primeira vez que eu li a mensagem, a tua casa, alguns irmãos têm essa mensagem, né, da gráfica dos crentes da Bíblia. A primeira vez que eu li ela, eu estava fazendo uma live e citei parágrafo 85, que nós vamos voltar nele aqui outra vez. Eu creio que Deus inspirou o profeta a trazer esses ensinamentos, mas às vezes a nossa mente limitada, nossa mente humana limitada, às vezes a gente não consegue alcançar, vou dizer, a plenitude da revelação, às vezes, que o profeta está falando, né? E a gente crê, a gente vê o profeta falando, amém, é assim. Mas às vezes surge pergunta dentro daquilo que o profeta diz, que a gente lê, que a gente cita, e a gente até é honesto com as pessoas, né? Eu não compreendi bem isso, e eu não tenho resposta para isso, né? A gente fica na expectativa que cedo ou tarde o Espírito Santo vai trazer o entendimento daquilo que é para ser revelado. As coisas ocultas são do Senhor e as reveladas são para nós. O que é oculto, o Senhor vai ficar sempre oculto. E o que Deus tiver que revelar, Ele vai nos revelar. Então, tenhamos paz no nosso coração. Um dia eu estava num culto em Santa Rita e estou falando sobre isso. E eu lembro que era na casa da nossa irmã Vera, ali em Santa Rita, que nós estávamos fazendo os cultos. E uma irmã fez uma pergunta, né? Pastor, como que um dos ismos aí dos três espíritos de Ram é o judaísmo, se os judeus nesse tempo vão ser perseguidos? E até para mim foi um choque, assim, porque realmente não tinha uma resposta plausível para isso, né? Eu não lembro bem o que eu disse naquele culto, assim, o que estava no meu entendimento naquele momento eu falei, assim, e disse para a irmã assim, irmã, e essas coisas, claro que a gente precisa estudar mais, meditar mais, que a gente não sabe agora, mais tarde Deus pode trazer a inspiração e a revelação. E então, de lá para cá, eu sempre fiquei assim pensativo a respeito dos três espíritos de Ram, principalmente a parte que aparece judaísmo, né? Parecia um pouquinho meio incoerente. Quando o Espírito Santo aqui através de outra live nos trouxe o entendimento que a terra que abre a sua boca para engolir a água, né? Se não para ser diferente, né? Mas de acordo com o que Deus está me mostrando,
Nós, como irmãos em Cristo, não precisamos concordar em tudo, em linha de pensamento, né? O profeta diz que o homem sincero é aquele que não concorda com tudo. Então, como ministro do Evangelho, preciso receber uma direção, uma inspiração de Deus, né? E seguir aquela direção confirmado com as Escrituras. Não para ser diferente, mas trouxe para os irmãos qual era o sentido o que realmente a terra significava, o significado da terra, né, que abria a sua boca para engolir as águas. E sei que quando eu falei isso aí, quebrou, assim, alguns paradigmas, né, de irmãos que estavam crendo fielmente que fosse a Rússia. Possivelmente muitos que criam que a terra era a Rússia, provavelmente muitos vão continuar crendo, amém, tranquilo, né? Outros talvez estão revendo os conceitos, né? Estão examinando melhor, e outros me ligaram, pastor, de fato, nunca tinha pensado por essa forma, depois que o senhor trouxe ali a live, fica claro realmente que a simbologia da terra em Apocalipse é os Estados Unidos, devido a Apocalipse capítulo 13 e verso 11, né? E aí eu estava um pouquinho preocupado em falar essas coisas aqui, e por uma certa, assim, examinando algumas coisinhas, fazendo algumas pesquisas, me foi colocado uma escritura ali, e eu gostei dessa escritura aqui, eu vou ler para os irmãos. Não tem nada a ver com o tema, mas com todo o programa, né, de Deus nesses últimos dias, que é Provérbios 25 e versículo 2, diz assim: é a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar os assuntos. Gostei muito desse provérbio, né? Então, assim, Deus oculta as coisas e a honra nossa é vasculharmos, né? Procurarmos compreender, procurarmos saber, né? Bom, tendo dito isso, né? Então, eu quero aqui primeiro fazer uma base. Eu poderia, se eu fosse colocar um título, né, ou um subtítulo, temos o título aqui, deixa eu ver como é que eu coloquei o título: Judaísmo no Acordo do Anticristo. Esse aqui foi o título que eu coloquei. Mas se fosse colocar um subtítulo, eu colocaria também eventos modernos, feito claro pela profecia. Alguns eventos modernos está acontecendo, que esclarece para nós as profecias. Então, eu vou colocar aqui alguns acontecimentos que estão acontecendo, e volto de novo aqui dizer, de maneira nenhuma nós somos políticos e não temos lado político. Nós estamos vendo, nossa direção é vermos as profecias se cumprindo, e Deus, através da sua palavra, né, que de antemão já nos revelou, nós só vamos acompanhando aí, e o dia do Senhor não vai pegar nós desapercebido. Então, como eu disse, né, primeiro, ponto de partida, eu sei que eu quebrei, né, o paradigma quando eu usei a escritura e mostrei que os Estados Unidos é a terra que ajuda os judeus. Então, a partir daqui, eu começo a ter uma compreensão um pouquinho diferente agora sobre a mensagem da tua casa, porque que aparece aqui o judaísmo, né? Eu até vou deixar aqui anotadinho aqui no quadrinho, né, esses três aqui, que é importante, isso aqui, irmãos, é importante. Talvez alguém pode pensar assim, vai repetir isso de novo, pastor? Não, isso aqui é importante. Primeiro nós temos aqui, ó, primeiro, nós temos o catolicismo, um pouquinho difícil escrever sentado, mas tá bom. O protestantismo, e terceiro, o judaísmo. Esses três aqui equivalem aos 13 espíritos de Rã que nós lemos ali: catolicismo, protestantismo e judaísmo.
Então não vamos esquecer, e a parte aqui principal que eu quero falar hoje é essa parte aqui, que me foi feita a pergunta, e eu nunca tinha, assim, uma resposta, para mim, plausível, né? Como que esse judaísmo entra aqui nesses três espíritos de Ram. Então, tentando aqui compreender como vai ser o reinado do anticristo, primeiro, assim, o que nós temos que compreender? Para que o reinado do anticristo dê certo, né, para que funcione o reino do anticristo, o tempo que foi dado a ele, né, o tempo dos gentios, como eu falei aqui em outra live, plenitude dos gentios é um tempo espiritual que Deus trabalha com os gentios. São as 7 eras da igreja, como o profeta nos ensinou na exposição das eras, né? 7 eras da igreja e plenitude dos gentios é a mesma coisa, é um tempo espiritual que Deus trabalha com os gentios. Tempo dos gentios é o tempo em que Satanás está no governo das nações, né? As nações estão governando. Onde Israel perde o governo, Deus colocou Israel para ser cabeça, né? Para ser a nação governo. Israel perde esse governo devido aos pecados cometidos, enfim, toda aquela coisa que vocês conhecem. E as nações então começam a governar desde a Babilônia, da Nabucodonosor, até o final do reinado do anticristo. Então, esse reinado do anticristo, ele precisa ter algumas coisas estabelecidas para que ele possa governar, né? Primeiro, tem que ter estabilidade econômica, porque, irmãos, não vão pensar, né, que, como é que eu vou dizer, vai ver o reino do anticristo, como eu disse aqui em outra live, né? Começa 3 anos de passe mágica, a economia fica tudo bom, todo mundo bonzinho, todo mundo amigável, todo mundo ganhando bem, todo mundo recebendo bem. A gente sabe que não é assim, né? Não passe mágica. Todas as coisas é um processo, né? Então, primeiro precisa de uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, religiosa, né? São esses 3 marcos, né, que o anticristo precisa que esteja com estabilidade para que ele possa governar tranquilo, né? Tendo essa estabilidade, ele também terá o apoio de 10 reinos que também estarão satisfeitos com a estabilidade econômica, a estabilidade política e religiosa. Todo mundo está alinhado num só pensamento, num só propósito, como foi lá na questão de Nimrod, né? Todos tinham o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Deus mesmo disse: eu não descer para interferir em ninguém, mas segura eles, né? Então, quando eu olho assim para isso, para essa estabilidade econômica, política e religiosa, e vocês vão concordar comigo, vocês provavelmente quando você abre o celular, quando vocês vão assistir algum noticiário ou ler algum jornal, vocês vão ver que hoje no cenário mundial, né, são os principais protagonistas assim, do momento, né, são os principais protagonistas do momento. Uma delas, vou falar a primeira, né? Uma delas é Israel, o Israel que religiosamente é judaísmo, né? Ela pertence ao judaísmo. Isso aqui é bem interessante, irmãos. Eu quero que você preste bem atenção. Ela retém o judaísmo na parte religiosa, na parte econômica, o judeu ele possui o dólar, né? O papel, o bônus, né? Os maiores bancos do mundo são controlados por judeus, até mesmo o FMI, que é uma instituição que empresta dinheiro para nações. É muito dinheiro. A nação não pede trocadinho, né? Como a gente pede um trocadinho para o irmão. Irmão, me empresta 30 real, me empresta 20 real, né? São bilhões, né? E a gente sabe que o FMI é controlado por judeus. Então, economicamente, eles possuem o dólar. E no mundo, na parte política, eles estão ali, como vocês estão vendo, conquistando o seu espaço, que já é mais uma geopolítica, né? O que é geopolítica? Foi o que eu falei para os irmãos na outra live. Estados Unidos tirou ali esse Maduro,
né, porque nós aqui, nosso terreno, nosso campo, nos Estados Unidos da América, nós que controlamos aqui, isso é o que chama de geopolítica, né, cada um querendo adquirir o seu espaço. E Israel está conseguindo, é só olhar o noticiário que vocês vão ver. Então, esse aqui é Israel. Segundo, que está sempre em alta, como eu disse para os irmãos, mesmo que é uma instituição mais religiosa do que política, mas mesmo assim, a palavra do Papa tem uma força muito grande, e vocês notaram que o Papa, até agora, não disse nada a respeito do que está acontecendo, né? O Francisco, que era um Papa meio de esquerda, estava sempre condenando Israel. Esse Papa está quietinho, até agora não condenou nenhum ataque, né? Vamos vendo aí, vamos acompanhando aí a linha de pensamento. Por que será, né, que a Roma dessa vez resolveu não se envolver, não se meter e não condenar o ataque de Israel? Então nós temos Roma, que retém aqui, né, o catolicismo, né, na forma de religião, e na forma econômica, Roma é o que tem o ouro, né? O ouro, assim, a maioria do ouro do mundo está no Vaticano. Assim, provavelmente, né, o planeta Terra deve ter muitas minas de ouro que não foram exploradas ainda, mas lá eles têm ouro suficiente, vou dizer assim, o suficiente para cobrir todo o dólar que os Estados Unidos têm aí espalhado pelo mundo, né, para trazer mais estabilidade econômica. Não sei se vocês estão me compreendendo, né? Tá, vamos lá, vamos continuar. O terceiro, Estados Unidos, né? Não tem nem como tirar isso aqui fora. Estados Unidos, né, que traz esses dois chifrinhos e que tem esses dois chifres que são dois poderes, como é que eu vou dizer, fortes, né? Tem estabilidade nesses dois chifres, que é o poder político e o poder eclesiástico, né? Então, assim, hoje no mundo a política que tem mais estabilidade é a política americana, é a política dos Estados Unidos, né? E o espírito eclesiástico, vocês viram, quando Donald Trump disse, olha, vocês, protestantes, voltem a votar de novo, porque nos Estados Unidos, como é que eu vou dizer, é facultativo o voto, né? Se você não quiser votar, você não... Então, né, talvez muitos crentes, muitos evangélicos, não vão meter em política, não vão votar, vão deixar assim, aí Donald Trump vai às mídias, né? O povo evangélico, vocês precisam votar, vocês são a maioria, e tal, vocês precisam de representante, tal, e tal. Levou os evangélicos em massa, né? Nas últimas eleições. E Donald Trump ganhou com tranquilidade, né? Ganhou tanto no voto popular, quanto no colegiado, ali dos Estados Unidos, que é um pouquinho diferente do nosso. Então, esses dois chifres aqui, eles ainda são muito fortes, esses dois chifres do cordeiro, né? Esse poder político e esse poder eclesiástico, né? Então, ele retém esse poder do protestantismo, né? Aqui estão os três protagonistas principal hoje da situação do mundo. Se vocês notarem, e vocês vão ver que ultimamente os últimos noticiários são os três mais falados, né? A morte do Francisco, a subida de um Papa americano e Israel e Estados Unidos nesse confronto desde lá que começou com o Hamas e tal. São as nações que mais estão aparecendo no cenário hoje mundial, que são mais falados. Alguém pode me dizer para mim assim, pastor, tá, mas e o rei do norte, a Rússia? Você pode notar, irmão, que a Rússia está ali envolvida com a Ucrânia, não sai daquela situação, quase não aparece, tentou invadir, está todos esses anos ali, não teve sucesso, a Ucrânia está resistindo, todo mundo esperando que ele fosse largar uma bomba atômica lá, e isso não aconteceu, também não vai acontecer. Então, o que eu digo? Espere, o rei do norte não é para agora. Deixa o rei do norte quietinho, não está no tempo dele ainda. Deus aproveitar, observa o rei do norte, né, que era para observar, né, quando Deus for usar ele para ser o juízo, né, trazer juízo, mas deixa o rei do norte
parece que a Rússia, parece que morreu, quase ninguém mais fala hoje da guerra da Rússia com a Ucrânia. E quando desde que começou, eu nunca dei muita atenção. Os irmãos lembram, os irmãos que me ouvem, lembram que eu nunca dei muita atenção. Eu digo, não, irmãos, o Rei do Norte não é para agora. Independente do que acontecia, não é para agora. Segundo a profecia, o Rei do Norte está reservado lá para depois, lá para o final, lá. Né? Deixa o Rei do Norte quieto aí, né? Então, não é para agora. E aí, irmãos, eu vou ler aqui e eu consigo ter um entendimento melhor. Aí, conforme eu vou falando aqui, vocês vão vendo por que eu estou voltando nesse tema aqui de novo, para deixar esse assunto claro. Vamos lá, no parágrafo 85, de novo. Sei que já li essa mensagem várias vezes, mas eu creio que hoje, com o entendimento melhor que Deus vai nos trazer aqui, vocês vão conseguir compreender como que isso aqui se encaixa nesses 3 Espíritos de Ram, que era a parte onde eu quase não dava conta de responder quando alguém me perguntava. 85, o profeta diz assim, fizeram a pergunta. Irmãos, me perdoem, irmãos, eu estou um pouquinho gripado, tá? Assim, a pergunta é concernente aos 3 espíritos imundos de Ram. Daí o profeta diz assim, isto é em Apocalipse, o que sai da boca do falso profeta, do dragão. Agora, nós vamos ver isto em nosso estudo agora. Os três espíritos imundos são 3 ismos. E o profeta faz uma comparação que é tipo, não é tipo os ismos políticos, né? Fascismo, nazismo e comunismo. Mas aí, quando ele vai dar a explicação aqui, ele diz assim, veja, se eu explicar, aqui está o que eu penso que será. Eu creio que isto é o Espírito. As virginésias, porque o profeta muitas vezes referia a virginésias àqueles que vão aceitar o concílio, né, de uma forma pejorativa a eles, as virginésias, o concílio da igreja, o judaísmo na religião de Cristo, os judeus que rejeitaram o judaísmo, e logo o catolicismo, né? Então, eu coloquei protestantismo aqui, o profeta usa, né, as virginésias, concílio das igrejas, né, protestantes e pentecostais, enfim. Então, aqui nós temos esses 3 aqui que o profeta fala declaradamente para nós, que são os 3 espíritos de Ram, que saem da boca da besta, do falso profeta e do dragão. Né? Cada um aqui solta um desses espíritos aqui, né? Dragão, o catolicismo, falso profeta, os protestantes, besta, né? Porque poder, força, essa força e poder econômico que Israel tem hoje no mundo, né? Bom, vamos seguir em frente aqui, que nós temos outros parágrafos que nós vamos ler aqui para dar o selo nisto. Quando a gente olha esse destaque que Israel está tendo aí no cenário geopolítico no Oriente Médio, a gente vê que está crescendo. Hoje eu estava vendo uma reportagem, eles já estão, né, parece que já conquistaram todas as colinas de Golã de novo ali do Líbano. Né? O Líbano está lá acuado, né, não sabe nem o que vai fazer com Israel dentro do território, né? E Israel atacando constantemente aí o Irã. Todas essas coisas estão acontecendo. Esqueçam aqui, irmãos, pessoas morrendo, a gente sabe que essas coisas são ruins, né? Claro que Deus não gostaria que fosse assim, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvassem, né? Então a questão, como perguntaram para a filha de Billy Graham, foi Deus que permitiu que as torres gêmeas, sim, foi Deus que permitiu, mas eu creio que Deus não ficou contente com isso. O negócio é que as pessoas se afastaram de Deus. Enfim, a gente sabe que é assim, né? Então esqueça toda essa parte e vamos olhar aqui para a profecia, né? Então, no cenário atual hoje, Israel está cada vez mais ganhando espaço, vou usar a palavra na geopolítica no Oriente Médio. Deus diz para Israel, eu te posto por cabeça e não por cauda. O reinado semelhante, a sombra mais semelhante do milênio foi o reinado de Salomão. Quando Salomão foi rei em Israel, todas as outras nações ficaram submissa ao reinado que Salomão estava reinando, o reinado de Israel. Todos vinham pagar tributos a Salomão. Então, o desejo de Deus é que Israel sempre fosse essa
nação cabeça. Porém, ele deixa de ser cabeça devido aos conquistando seu espaço na geopolítica no Oriente Médio. E uma das coisas, né, que eu volto aqui para falar para os irmãos, né, olha como eles vão tranquilo, né, nessas batalhas. Por quê? Voltar aqui que nós estamos falando outro dia. Eles vão tranquilo porque eles estão descansados nessa proteção americana. Eu lembro que todas as vezes que na ONU saiu uma resolução lá, durante essa batalha com o Hamas, condenando Israel e tal, toda essa coisa, eu lembro que sempre quando chegava na hora do voto dos Estados Unidos ia lá, né, e votava contra a condenação de Israel, né, sempre o voto dos Estados Unidos, sempre naquela proteção. Mas vocês podem ver que hoje, né, com essa batalha, os dois batalhando junto, olha como Israel está indo para cima dos seus inimigos e como ele está descansado nessa proteção que os Estados Unidos dão a eles, né? Aí me remete aqui, irmãos, não tem como fugir disso, né? Remete aqui a água, a terra abrindo a boca e engolindo as águas sempre, né? No tipo, isso vai acontecer literalmente lá na frente. Então, nós compreendemos, né? Que essa estabilidade econômica, política e religiosa, é claro que ela não vem da noite para o dia, né? Com certeza, né? Não vem da noite para o dia, assim. Como é que as pessoas talvez imaginam, né? Dá o rapto da igreja, tá essa bagunça que tá aí, dá o rapto da igreja, porque no estralo de dedo, o anticristo começa a governar, como se fosse uma mágica, tudo começa a funcionar perfeitamente, todo mundo começa a ganhar bem, todas as nações começam a ter estabilidade econômica. A gente não sabe, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que acordos levam tempos. Os acordos levam tempo. Quando iniciar os 3 anos e meio do reinado do anticristo, eles vão firmar esses acordos, mas, irmão, nós temos que entender que esses acordos já estão acontecendo há muito tempo, né? Talvez aqui, alguns irmãos que estão assistindo aqui, talvez os que têm um pouquinho mais de idade, vocês vão lembrar que lá atrás, lá no governo do presidente Bill Clinton, né, quando ele conseguiu reunir, eu não sei se o presidente de Israel, vou citar o nome certo, se eu tiver errado, alguém souber aqui pode me corrigir, não sei se eu vou citar ele certo, eu creio que era o Ariel Sharon, na época, era o presidente era o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e o da OLP, né, dos palestinos, que na época era Yasser Arafat. E vocês lembram? O Clinton, a Terra, né? Estados Unidos, aqui fazendo os dois, um dar a mão para o outro, né? Então, desde lá, eles estão tentando esses acordatos de paz, tentando fazer esse acordo. Então, não é que vai acontecer da noite para o dia, quando chegar no reinado do anticristo, eles vão firmar esse acordo. Todos esses acordos que já estão sendo tentados ser feitos desde lá de trás, desde que colocaram Israel lá como nação em 48, e são tratados de acordo, todos esses tratados, né? Então, quando chegar no reinado do anticristo, eles firmam esse acordo, né? Coisa que já estão fazendo já desde lá de trás. Então, quando chegou aqui em 2020, aqui é uma coisa interessante, irmãos. Aqui criou uma série de acordos, e essa série de acordos chamou-se Abraham Accords, ou Acordo de Abraão, os Acordos de Abraão. Talvez você aí, que está vendo alguma reportagem a respeito de Israel, você já deve ter ouvido essa palavra, né? Os Acordos de Abraão. Acordo de Abraão. Esse acordo, né, a intenção desse acordo, normalizar ali essa tensão que existe no Oriente Médio, melhorar a relação entre Israel e os países ali, os seus vizinhos, países árabes ao redor, né, que ali está o estopim da Terceira Guerra Mundial. Então, o acordo Donald Trump, trombeta, né,
vem aqui anunciando uma paz, né? Vamos fazer os acordos de Abraão. Por que Abraão foi escolhido, né? Abraão foi escolhido porque o Abraão, ele é pai espiritual do judaísmo, ele é pai espiritual dos árabes, e ele é pai espiritual dos cristãos, e é pai literal dos judeus e árabes, né? Então eles pegam uma figura importante, Abraão, né? Pai de nações, né? Pai de nações, e colocam, encabeçam ele, vão fazer os acordos de Abraão. Vocês judeus creem que são filhos de Abraão? Somos. Vocês árabes, vocês creem que são filhos de Abraão? Somos. Então, vamos fazer esse acordo aqui, relacionado ao pai de vocês, os acordos de Abraão, paz entre irmãos, o que vocês acham? É tipo protestantismo, né? Vocês não creem no mesmo Jesus que nós cremos? Cremos, vamos cabeçar, fazer aqui uma imagem para a besta, né? Vamos nos unir no mesmo propósito, né? Enfim, fizeram os acordos de Abraão. Os primeiros países que entraram nesse acordo de Abraão, que hoje estão sofrendo bastante também lá, né, com as retaliações, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Marrocos. Esses três entraram, assinaram os acordos de Abraão. O Sudão está no processo até hoje, mas também está querendo entrar também nesses acordos aqui de Abraão. Os que estavam para entrar, aqui é o principal. Eu creio que esse aqui era a principal que deveria entrar. Porque a gente sabe que, embora eles chamam de o mundo árabe, é considerado o mundo árabe pela tradição do islamismo, da linguagem, né, da mesma cultura, são considerados países árabes. Mas sabe que os descendentes de Ismael é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que são os descendentes de Ismael, né? Os demais faz parte da cultura árabe, mundo árabe. Teve um tempo que até o Egito fazia parte dessa, ou talvez até hoje faça, né, do mundo árabe, né? Lá o próprio primeiro-ministro do Egito na época, ele queria encabeçar o mundo árabe, né? E a gente sabe que o Egito existe bem antes que o Abraão tivesse o Ismael, né? Então não exatamente que todo mundo árabe são os filhos de Ismael. Os filhos de Ismael realmente são a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não tinha entrado ainda. Estavam, podia se namorando para entrar. O irmão mais velho de Jacó, né? E o outro era a Síria. Estava aqui. Bom, aqui o Donald Trump está costurando, estava tentando fazer esse acordo de paz. E eu creio que era para cumprir aqui Daniel 9:27. Pastor, mas se não vai ser na tribulação, irmãos, essas coisas vêm sendo preparado antes, né? Quando chegar na tribulação, o pacto é firmado, né? E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a ablação, e pela disseminação das abominações, ele a dessolará até a consumação. Então, falando aqui desse reinado, desse anticristo, o intento dele é fazer esses acordos com muitos, né? Então, aqui estava o acordo de Abraão, né? Vamos tentar aqui. Só que quando acaba aqui a administração Trump e entra o próximo presidente, esfriou. Foi um banho gelado, né? Porque talvez Joe Biden não faz parte dessa profecia, talvez Joe Biden entrou ali só para encher esse espaço dentro do tempo de Deus, que o tempo de Deus não era para ser naqueles 4 anos que passou. Então, para encher aquele espaço, como profeta diz, tem muitas pessoas que estão aí só para encher a era, né? Talvez então só para encher esse espaço até que o presidente Donald Trump retornasse de novo. E aí, irmãos, vocês lembram que quando começou as pesquisas nos Estados Unidos para a presidência da República, começou a ficar claro que Donald Trump estava vencendo em todas as pesquisas, em todos os cenários políticos, Donald Trump era o garantido, né, que ele ganharia as eleições, estava claro isso. Então, o pensamento, bom, está claro que ele vai ganhar as eleições. Quando ele retornar para o poder,
o que vai acontecer? Os acordos de Abraão vão continuar. Então, isso começou a incomodar alguns que não querem isso, que não querem essa paz ali no Oriente Médio. Tipo mesmo o Irã, né? O Irã não deseja essa paz no Oriente Médio, né? Eles têm o papel deles também, fazendo essa frente, essa oposição. Quando eles perceberam que o Trump voltaria e os acordos de Abraão talvez retornasse às mesas de negociação, e a Arábia Saudita, que é um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, né, e a Síria agora mudando de regime, voltasse para esse acordo de Abraão, o que aconteceu? Logo o Irã financia o Hamas vem atacar Israel, faz toda aquela coisa lá do dia 7 de outubro, a Israel tem que entrar numa guerra desgastante, morre pessoa na Palestina, para fazer com que a opinião pública voltasse contra o velho espírito antissemitismo, contra os judeus, né, contra aquilo que eles estavam fazendo, enfim, começa toda essa guerra, essa batalha de narrativas. E aí, por causa da opinião pública, a Arábia Saudita estava pronta para assinar os acordos de Abraão, se retém, sai de cena, e a Síria também. Vocês viram que isso aconteceu. Quando eles perceberam que o Donald Trump estava para as eleições. Bom, a Arábia Saudita se afastou, porque da opinião pública, né? Aí, quando parece que tudo tinha desandado, né? Donald Trump saiu da presidência, Joe Biden assumiu, Logo, Donald Trump volta ao poder de novo, e volta já naquele intento. Vamos fazer paz aqui, acabar com essa guerra do Hamas aqui na Palestina, essa carnificina, porque precisamos prosseguir nos acordos de paz, porque se ele é o homem que está colocado para cumprir aqui Daniel 9:7, então vamos lá, então tem que ter esse intento, vamos continuar nesses acordos de paz. Vamos continuar aqui. Aí consegue fazer paz entre o Hamas ali, e tal, e logo começa essa guerra aí contra a principal figura, né, que deseja eliminar Israel ali, mas Israel precisa ganhar esse poder na geopolítica ali. Israel precisa, né, ter o seu espaço também, até para ele poder estar bem nesse acordo aqui. Israel vai ter que estar bem também, todo mundo tem que entrar bem no acordo aqui. E aí ele vem pronunciando paz, mas, ao mesmo tempo, pronunciando paz, é necessária a guerra para trazer a paz. Que todos os homens que começam uma guerra, sempre a desculpa que eles têm é essa, é necessário guerra para a guerra poder produzir paz. Como vai ser talvez a próxima live, Cristo vai ter que fazer assim, Cristo vai ter que trazer um acerto de conta, um Armagedon, para trazer o milênio. Então, o anticristo também dá essa imitada. E todas as guerras possíveis acontecendo agora, porque eles não querem, durante os 3 anos e meio, que haja guerra, né? Querem que 3 anos e meio seja aquele tempo de paz, onde o reinado do anticristo possa reinar tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. E aí eu estava vendo aqui, essa profecia que diz Ezequiel 38, só vou ler aqui 2 versículos, né? O 4 e o 5, que diz assim: e eu te virarei de volta e colocarei anzóis nas tuas mandíbulas. Quando se fala de anzol, é domínio, controle, né? Quando você pega o peixe pelo anzol, então, né, o peixe está sobre o teu domínio, né? Você tem o domínio sobre o peixe, né? E te trarei adiante de todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com todos os tipos de armadura, uma grande companhia com broquel e escudo, todos manejando espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia. Os irmãos sabem que a Pérsia é o Irã. O Irã é a Pérsia, né? Aqui está a profecia de Ezequiel 38, diz que ele traria essas nações, né, como se estivesse preso no anzol. E a gente está vendo aí o cenário como está, né? Os irmãos que acompanham, não de uma forma política, né, mas para ver as profecias se cumprindo.
E aí o que acontece? Então, claro que tudo tem a permissão de Deus, né? Então, o Irã, que é o principal causador dessa instabilidade, que fez com que Israel entrasse naquela guerra contra o Hamas, para que os acordos de Abraão cessassem, agora, de uma hora para outra, eles são puxados pelo anzol, vou dizer assim, e Deus faz isso, né? Deus já fez exércitos e eles contra eles. Eu não estou bem lembrado, parece que é naquela ocasião, sim, que quando acho que o rei Ezequias, parece, mostrou aquelas afrontas, né, que o rei mandou para ele perante o Senhor. Israel vem e profetiza para ele. Israel não precisou nem entrar na guerra. O exército inimigo, entre eles próprios, né, se guerrearam, né? Deus sabe como faz essas coisas, né? Aí você olha aí o que está acontecendo. O Irã tá coado, tá atirando para todo quanto é lado, né? E aí, com essa de eles atirar na Arábia Saudita, em Ismael, já começa a mudar a opinião pública dessas outras nações que até agora estavam ali reprovando Israel, né? Você não que ele está tirando os Emirados Árabes Unidos, aí agora na Arábia Saudita, no Kuwait, parece que no Bahrein, estou bem certo ali os outros países que eles estão atirando, né? Isso faz com que essas nações volte contra o Irã e automaticamente se alinhem à política de Estados Unidos e de Israel. Vocês notaram assim, eu vou dar um exemplo para vocês, que quando Israel estava na guerra com Hamas, anos atrás aí, a opinião pública, né, a condenação, Israel foi até, o Benjamin Netanyahu foi até condenado no Tribunal Internacional. Eu estava pesquisando ali, durante o período da guerra de Israel contra o Hamas, a ONU se reuniu 10 sessões extraordinárias, fora das outras reuniões menores, né, para condenarem a ação de Israel. Estava lá todo mundo condenando, né, a sua resolução, né, contra Israel. Foi 10 sessões extraordinárias de emergência, fora as outras normal. Todas elas condenaram Israel naquela batalha. Vocês podem ver, irmãos, que desta vez está sendo diferente. Dessa vez está sendo diferente. Por exemplo, assim, Israel e os Estados Unidos já estão aí, deixa eu ver, julho, eles atacaram o Irã. Agora começaram aqui, faz 10 dias, né? Faz 10 dias que os Estados Unidos e Israel estão bombardeando o Irã, e até agora a ONU não marcou nenhuma sessão extraordinária para tratar do assunto. Por quê, né? Porque agora, né, está ali a besta que vem da terra, né, protegendo, né, trazendo essa proteção, esse cuidado com Israel. Eles descansam essa proteção dos Estados Unidos, eles ficam descansados nisso, né? Então, até agora, todo mundo está quieto, ninguém está falando nada, né? Porque agora os Estados Unidos está envolvido diretamente. Então, a gente vê que tem essa influência, né? Desse poder com esse aqui, né? Tem essa influência. Esse aqui odeia esse aqui. O catolicismo sempre odiou os judeus. Eles vão fazer acordo engolindo porque eles precisam. Mas esse aqui sempre teve vou dizer assim, um afetismo maior, né? O povo cristão evangélico sempre se inclina mais a ter, vou dizer assim, mais sentimento pelo judaísmo, devido o evangelho ter vindo de lá, e nós temos as profecias dos judeus, né? Mas a gente sabe que o catolicismo odeia o judaísmo. Então, você pode ver que quando esse aqui entra junto com esse aqui, pronto, né? Acabou a opinião pública, ninguém está condenando, até agora a ONU não se manifestou. E você vê que quando chegar esse Israel de agora que está aí, esse é o Israel político, ainda não é o Israel de Deus, né? Não é o Israel espiritual de Deus, né?
quando chegar no período da tribulação, esse poder aqui do judaísmo, juntamente com a parte econômica de Israel, vai estar atuando plenamente com o anticristo. Por que ele vai estar atuando plenamente com o anticristo? Devido ao que eu li aqui em Daniel 9:27, né? Porque estão dentro dos acordos. Então, quando você lê acordos de Abraão, lembra, né? Daniel 9:7, e firmará acordos com muitos, por muitos dias, né? Ou por período ali, por uma semana, né? E manterá o acordo com muitos durante uma semana. Então, quando eu olho os acordos de Abraão, é claro que a gente sabe que essas coisas estão conectadas, né? E aí o profeta disse aqui na 70ª semana de Daniel, depois eu vou ler aqui as festas trombetas também. Olha que interessante aqui, o profeta mostra isso aqui para nós, irmãos, e como isso aqui é verdade, né? É o 169, depois eu vou ler o 180. O profeta diz assim, ó, terceira parte da 70ª semana de Daniel, 169. Quando a igreja ascende, sobe, né? Então a confederação, vem o concílio, né? As virgens dormentes, por isso que eu falei lá no outro parágrafo, né? Que o profeta também considerava o concílio como loucas, dormentes, né? Ou nesses tardias, né? Metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, os frios, todos eles juntos eram a confederação, os quais têm seu grande regime agora. Quando eles farão um pacto. Este novo Papa que temos quer fazer entrar em todos. Pode você ver como a coisa acende? Vai dar uma conferência sobre isto e os fará entrar todos, pela primeira vez, em centenas e centenas e centenas de anos, 1000 ou 2000 anos, nunca havia sido feito, porém agora ele os fará entrar a todos. Deixa eu ver que ano que foi pregada essa mensagem aqui. Nós temos uma situação, que até foi bom eu ler que o profeta falando. 61. Eu não estou bem lembrado, né, que parece que o último concílio que foi feito, que foi o Concílio Vaticano II, que foi mais ou menos esse período, né, foi quando eles disseram assim, ó, os protestantes não são hereges, os protestantes são os nossos irmãos desviados, mudaram o tom, né, eu creio que talvez o profeta esteja se referindo a isso. Eu me lembro que no meio do concílio, morre um papa e o outro assume. Não estou lembrando se era o João 23 que morreu e assumiu o Pio 11, alguma coisa assim. Né? O Pio 12, eu não quero assim, esse liviano aqui na colocação, depois a gente pode ver melhor, mas eu tenho a impressão que é esse fato que o profeta está se referindo. Né? Porém, agora ele os fará entrar a todos e o fará uma confederação ali. Ele diz assim, ó, os judeus aceitarão isso, porque o judaísmo tem que estar em operação também, né? Os judeus aceitarão isso. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus que vive para sempre. Aí está agora, irmão. É tão singelo, como singelo. Mesmo um pequenino poderia vê-lo. A federação fará entrar os judeus, o judaísmo, os protestantes e os católicos, catolicismo. Tá aqui, ó, para entrar. Que vão fazer esses dois profetas quando vierem? Esta besta, esse príncipe que espalhará o poder do povo santo. Que fará ele? Ele romperá o seu pacto com eles depois dos 3 anos e meio. Então, agora eu consigo começar assim, me abrir melhor o entendimento da mensagem da tua casa. Ficar pensando, como que pode, se os judeus vão ser perseguidos, como é que pode eles fazerem parte dos 3 espíritos de Ram? Seria mais ou menos assim. Durante 2000 anos, a Igreja Católica, com o falso cristianismo, perseguia os verdadeiros cristãos. Mais ou menos assim. Pense assim. Durante 1500 anos, a Igreja Católica, com o falso cristianismo, perseguia os verdadeiros cristãos. Né? Então, esse judaísmo é que vai fazer parte do concílio também, durante o período dos 3 anos e meio,
vai estar ativo operando, junto com o catolicismo, junto com o protestantismo. Claro, como eu disse para os irmãos, o catolicismo vai estar engolindo, né? Porque aqui tem a proteção, né? A terra aqui, ó. Né? As proteções que vêm dos Estados Unidos, a terra aqui sempre faz a proteção aqui aos judeus. Aí, irmãos, aí eu compreendo aqui uma coisa interessante aqui. Daí, quando eu chego aqui na sentença de Daniel, aqui parece que eu tenho a resposta do que eu estava esperando, né? Então, quando eu li hoje aqui, eu estava meditando a palavra e li esse parágrafo, né? Eu agradeci a Deus, Senhor, obrigado, porque, né, essas coisas ficam claras para nós, né? 291 da mensagem A Festa das Trombetas. O profeta diz assim, ó: agora, a mesma coisa que aqueles 2 profetas fizeram, recorde. A noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias que deve chamá-los para fora das tradições. Então, por que a noiva não vou usar perseguição de aperto, porque ela é perseguida por todo o sistema, né? Todo o sistema é contra essa mensagem. As portas do inferno são todas elas contra essa mensagem. Porque Deus envia um profeta que começou a chamar o verdadeiro crente do meio do sistema denominacional. Vou dizer assim, o verdadeiro cristão do meio do cristianismo. O cristianismo se tornou-se um ismo, cristianismo. Deus envia um profeta para tirar os verdadeiros cristãos de dentro do cristianismo, do falso. Isso faz com que aconteça uma guerra espiritual contra os santos. Então, nós estamos passando uma batalha, uma guerra espiritual. Por quê? Porque nós ouvimos a voz de um profeta: sai dela, povo meu, para você não ser participante de seus pecados. Estamos saindo de Babilônia, do falso cristianismo. Sendo falso cristianismo, e eles continuam como se fosse cristianismo. E lá no concílio, e lá na tribulação, eles vão ser os verdadeiros cristãos, entre aspas, né? Nós somos os cristãos, né? Nós, os católicos, somos cristãos, né? Mas Deus já tirou o verdadeiro crente daqui, tá? Então, primeiro, Deus deve levantar um profeta, e esse profeta vai chamar nós para fora da tradição, a noiva. Assim como esses profetas. O que esses profetas vão fazer? Eles vão chamar os judeus para fora do judaísmo. Então, os verdadeiros judeus vão sair para fora desse falso judaísmo que vai estar operando durante o concílio de igreja, que vai estar dentro do acordo. Os verdadeiros vão ser tirados, né? Porque o ministério de Moisés e Elias é fazer eles sair para fora do judaísmo para aceitar Cristo, a expiação. Então, claro que o falso judaísmo vai se unir a isso aqui para cumprir. Mas eu não sei se vocês estão me entendendo, gente. Se vocês estão entendendo, que dá um amém, pelo amor de Deus, para mim ter certeza que eu estou conseguindo acertar o alvo. Ó, tá aqui, gente, é bem correto, né? E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs sair da boca do dragão, catolicismo, da boca da besta, judaísmo, e da boca do falso profeta, protestantismo. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para reuni-los para a batalha do grande dia, né? Porque eles estão alinhados, né? O ministério de Moisés e Elias, vou dizer assim, o ministério de Moisés e Elias fere ao sistema do judaísmo, né? Como o ministério do profeta feriu aqui esse poder do protestante, né? Chamando o verdadeiro eleito para fora, né? Não fazer parte desse concílio. Aí vem Moisés e Elias: não, você não pode fazer parte desse judaísmo, isso aqui é falso. Né? Claro que isso traz revolta, como nos dias de Jesus, né? Os judeus, né? Aquele falso judaísmo, aquele fariseísmo, né? Se uniram para matar Jesus Cristo, né? E vai ser uma repetição, isso vai acontecer de novo, né? Eles vão estar alinhados, né? Eles não vão aceitar que o ministério de Moisés e Elias começa a tirar os verdadeiros eleitos, né? Assim como aconteceu com o 7º anjo. Não sei se você consegue entender o paralelo, irmãos. Amém. Tem alguns irmãos que estão dizendo amém, amém. Graças a Deus que, né, os irmãos estão me compreendendo aqui, né? Vocês entendem isso, né? A mensagem do 7º anjo tira a noiva para fora do falso cristianismo, e a mensagem de Moisés e Elias tira
os 144 mil para fora do falso judaísmo. Este vai ser o motivo que os três se unem para fazer a batalha, né? Para vir em batalha. Esses três espíritos aqui saem em batalha. Quando eu li aqui a mensagem aqui, a festa das trombetas, graças a Deus, irmãos, aí parece que a festa das trombetas respondeu aqui a mensagem à tua casa, né? Então, se alguém tinha dúvida, irmãos, irmão, como que pode acontecer o judaísmo, né? Vocês vão ser perseguidos, né? Aqui o 291 responde, né? exatamente a mensagem à tua casa está falando, né? Então, assim, para nós encerrarmos aqui, a nossa hora já passou, já são 9h30. Aqui, só para trazer o encerramento, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos, ao tirar o Nicolás Maduro, mostrou que na geopolítica ele está aqui no comando aqui das Américas. Ninguém está se metendo com o Vladimir Putin lá, ele está lá fazendo a guerra dele. Está lá a China tentando invadir Taiwan, né, cada um ocupando o seu espaço geopolítico. Por quê? Porque quando chegar nesse tempo, no reinado do anticristo, todo mundo tem que estar bem. Estou bem. Meu espaço eu estou dominando, tu domina o teu espaço, e tu domina o teu. Está todo mundo bem. E é claro que Israel, que vai fazer parte do acordo, não poderia ficar de fora. Por isso nós estamos vendo essas batalhas. E vocês vão ver, irmãos, eu não sou profeta, né? Não vou profetizar. Vou predizendo aqui, né? Predizer, né? Vocês vão ver que esse regime vai cair, e Israel vai cada vez mais se fortalecer no Oriente Médio, né? Porque agora Israel também tem que ter o seu espaço, a sua geopolítica, assim, como é que eu vou dizer, o seu espaço garantido, para que eles possam estar. Agora está garantido, temos paz, ninguém está nos atacando. Então agora podemos fazer o acordo, vamos sentar, fazer o acordo, o que nós temos que assinar? Esse então está aqui, né? Então no acordo, para entrar no acordo tem que estar em estabilidade, né? Você pode ver que cada país aí, e quando eu ver essas guerras, onde me ver essa inspiração, de antes de eu falar do assunto que eu quero falar, eu quero mostrar para os irmãos, esse evento está acontecendo. Esse evento está acontecendo exatamente, irmãos, é Israel ocupando o seu espaço no Oriente Médio, tudo se preparando para que venha esse grande concílio, né, o reinado do anticristo. Amém. Aleluia. Perfeito, irmão Dilca. Assim como a noiva, os eleitos não são enganados, os 144 mil também não vão ser enganados, né? Exatamente. Sim. O concílio parece uma coisa boa de Deus, glória a Deus, todo mundo. Agora, se chegamos numa unidade de fé, o eleito não foi enganado, o eleito sai antes, né? Também quando agora sim, nós podemos aqui, depois de 2000 anos de perseguição aos judeus, agora nós podemos também praticar o nosso judaísmo tranquilo dentro desse concílio, né? Então alguém chega e não, isso é falso. Esse judaísmo está debaixo do catolicismo, sai disso também, né? Então começa a perseguição aos 144 mil. Bom, o Anderson fez uma pergunta aqui, vamos ver, irmão Anderson, se ela é rápida aqui, se ela for muito grande, eu deixo para a semana que vem. Uma pequena pergunta, pastor, a besta e o falso profeta anticristo são a mesma pessoa? O anticristo, irmão Anderson, é o espírito, tá? O anticristo é um espírito, tá? Que unge a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta são dois personagens, são duas pessoas, né? Uma de Roma e outra dos Estados Unidos. Esses dois homens são ungidos com o espírito do anticristo, porque o anticristo, ele é o espírito que unge. Desde a primeira era, o espírito do anticristo, Alves Nicolai, se encarnou no homem. Lembra o primeiro selo, o céu vitorioso para vencer. Então, não se esquece disso, tá? Anticristo é o espírito que unge. A besta e o falso profeta são dois poderes dados a dois homens, né? A besta, a Roma, né? E o falso profeta, os Estados Unidos. Por que eu digo que esses dois são homens? São homens porque a gente vê quando eles são lançados no lago de fogo, então são pessoas, né? Foram lançados vivos no lago de fogo, né? Esses dois personagens. Amém. Não sei se isso aqui respondeu a sua pergunta, né?
Graças a Deus. Então, quero ler aqui, irmãos e irmãos que estiveram conosco aqui. Nossa irmã Emília, lá de Maximiliano de Almeida, Deus abençoe a irmã Emília. Nosso irmão Santiago, aqui de Tuba. Nossa irmã Dete de Sapucaí do Sul. A irmã Juicy, irmã Marilene assistindo também conosco aqui. Irmão José Floriano, São Carlos, juntamente com sua esposa, a irmã Lena. A irmã Vera Garcia, também ali de São Carlos, também assistindo conosco. A nossa irmã Taina Vieira, aqui da cidade de Araranguá, né? Nossa irmã Ivone, aqui também de Sombrio, juntamente com sua família. A irmã Ironita, ali da cidade de Viamão, também assistindo conosco. A irmã Odilca, também de Sapucaí do Sul, também aqui conosco também. Nosso irmão Edgar Pereira, ali de Canoas. O irmão João Luiz, também de Canoas. A irmã Célia Timboni, ali do Arroio do Silva. A irmã Geroni, né? Também de Araranguá. Nossa irmã Dulcineia Umbelina Ferreira, lá de BH, Minas Gerais, também conosco. A irmã Ivone Bezzi, ali também de Torres, né, também com o irmão Marino. A irmã Josiele Oliveira, ali da cidade de Alvorada. O irmão Tiago, não sei se esse irmão Tiago aqui, Tiller é o irmão Tiago aqui de Araranguá, o irmão Tiago lá de São Carlos, mas enfim, né? Deus abençoe ricamente a presença do irmão aqui conosco, também nosso irmão Anderson, ali de Osório, a irmã Mary, esposa do nosso irmão Davi, ali também da cidade de Sapucaia, né? O Algoristeio. Nosso irmão Paulo Rodrigues, ali também de Jaguaruna, juntamente com sua esposa, a irmã Lúcia, né? A irmã Deise também, creio que aqui a irmã Deise é a esposa do irmão William Darabas, né? Que está conosco. Nosso irmão Cláudio Brenner também, ali da cidade de Canoas, Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus por todos os irmãos aqui que participaram conosco, né? Irmãos aqui pontuando o seu amém. Aqui, irmão Anderson está dizendo assim, amém, entendi. Que bom, irmão Anderson. Graças a Deus, né? Essa diferença, né? O anticristo é o espírito, como o João sempre fala, o espírito anticristo já opera, né? Muitos já saíram, o espírito anticristo sempre foi, né? Os homens, morre um homem, entra outro homem, morre um homem, entra outro homem, e o espírito anticristo continua o mesmo. Tipo o Espírito Santo, né? Essa é o mensageiro, entre o mensageiro, o Espírito Santo sempre é o mesmo, então o espírito anticristo também, né? Aqui também, pelo Facebook, a nossa irmã Eli Brito, lá de Mato Grosso, a irmã Valdete Freitas, aqui de Araranguá, a irmã Marli Alves Terra, lá de Marcelino Ramos, nosso irmão William Rocha, tesoureiro aqui, né? Também da cidade do Sombrio. Nosso irmão Luiz Alberto Vargas, lá de Minas Gerais, né? Amigo, companheiro nosso assistindo aqui. A irmã Margarete, também Machado, esposo do irmão Luiz, também esteve conosco. Deus abençoe todos os irmãos que estiverem em conexão conosco aqui pelo YouTube. Deus abençoe todos os irmãos que estiverem em conexão conosco também pelo Facebook. Que Deus abençoe teu coração, Deus abençoe tua vida, que o Espírito Santo possa trazer entendimento de tudo que foi falado aqui. Se Deus quiser, segunda-feira que vem nós estamos aqui outra vez. Um shalom na alma, Deus abençoe a todos.